Vamos dar continuidade, então, à nossa jornada pedagógica. Agora, vamos tratar deste tópico. Vamos lá, olha. Organização do trabalho pedagógico no ensino presencial com mediação tecnológica. Dando continuidade ao nosso tema de hoje, agora a gente vai falar sobre a organização curricular em 2024, tá, professores? Então, a gente tem toda uma organização para recebimento das turmas do ensino mediado. Então, é importante, professores, vocês terem conhecimento de como está organizado o currículo, como está organizada a sequência de componentes da sua série, da sua turma. Vocês vão começar a receber o material, o pacote didático, então precisa ter entendimento das informações que vem nesse pacote, principalmente daqueles documentos que são norteadores, como calendário escolar, cronograma de sequência de aula, cronograma de sequência de componentes. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, tá bom? E aí, relembrando, né, o ensino presencial, ele é organizado de maneira modular, então você vai ter no decorrer do ano letivo, né, se você for do 9º ano, você vai ter o início do ano letivo com um componente curricular que ele tem início e fim, é um módulo único. Então, se ele inicia com língua portuguesa, ele vai ter um período que os alunos e você vai acompanhar a transmissão somente de língua portuguesa. Cada série possui um calendário específico em correspondência ao calendário oficial da rede estadual de ensino. Então, só reforçando, né? Nós temos uma oferta diferenciada de aulas, no entanto, seguimos todas as diretrizes. Então, a gente tem um calendário geral, que segue o calendário geral da secretaria, e aí a gente organiza os calendários de série porque ofertamos por meio de módulos, e nesses calendários você vai ver o início e fim de cada componente. Isso vai lhe auxiliar muito no momento de lançamento do diário digital. Então, só para recapitular, trabalhamos cada série com oferta modular, início e fim de módulo, e aí a gente começa um componente, finaliza e retoma para outro. Muito bem, professora Cristiane, qual é o próximo tópico? Olha lá, então, dessa forma, gente, os componentes curriculares, eles são ministrados um de cada vez. Isso é o que caracteriza o módulo, tá bom? De modo contínuo, como a professora Kaellen falou, até o cumprimento total da carga horária estabelecida na matriz curricular. Então, cada componente tem uma carga horária, tem um quantitativo de dias de transmissão, né? E é importante que vocês estejam aí seguindo, né, essa sequência de componentes. Aonde é que vocês vão ver essa sequência? Lá no calendário escolar da série, tá bom? Então, sempre que eu tiver dúvida em relação com qual é o componente que vai entrar depois de língua portuguesa, eu vou lá no meu calendário escolar e eu tenho todas essas informações, tá bom? E também outra informação que nós deixamos aí é que cada componente curricular, ele é dividido em unidades de estudo. Mais à frente nós vamos aprofundar um pouco mais em relação a essas unidades de estudo. O calendário escolar específico de série, ele vai adquirir características próprias, aí novamente, em correspondência à sequência de componentes curriculares previstos no currículo, como a professora Cristiane sinalizou, né? A gente precisa cumprir a carga horária de cada componente curricular para que a gente tenha o total de horas pedida, né, pelas diretrizes curriculares. Ele é estruturado para a garantia do cumprimento da carga horária de cada componente, em cada ano e série escolar. Então, novamente, né, ofertamos de forma diferente as aulas, mas seguimos as mesmas diretrizes. Então, no calendário escolar, se tiver dúvida, você consegue verificar qual é a carga horária daquele componente, o período de transmissão, né, quanto que vai ter anual de carga horária e saber se está conseguindo, né, se nós estamos seguindo direitinho ali o que se pede, o Conselho Estadual de Educação. E aí, já que estamos falando de calendário escolar, nós vamos navegar um pouco em um calendário, mostrar para vocês
o que a gente tem de informação no calendário escolar de série. Professor, é muito importante estar atento, né? Novamente, né? As aulas, o planejamento, ele dá-se por meio de um pacote, que é um conjunto de formulários, um conjunto de materiais que vocês vão receber, e dentro desse pacote tem o calendário escolar. Então, o material é importante, as cartelas são importantes, mas esses documentos base, eles vão nortear todo o seu processo de acompanhamento das aulas, principalmente em se tratando de diário digital, tá? Você não precisa esperar o CSA do componente curricular para você vai saber quando inicia e quando termina um módulo, quando inicia e termina um componente. E tendo o calendário escolar de série em mãos, você já sabe a programação do ano inteiro, porque a gente faz e segue esta programação no decorrer do ano, assim que a gente disponibiliza para vocês. Então, vamos ver aqui na tela o calendário, tá, de série. E aqui, professores, vocês também, esse é o modelo de calendário que vocês irão receber a partir da semana que vem. Esse aí é o do 9º ano, tá? Então, a gente tem aí no mês de fevereiro a indicação da jornada pedagógica, o período que ela acontece. A gente tem o ano escolar, que ele vai trazer algumas datas específicas de orientação, de formação. E a gente também tem, né, as datas de início do ano letivo. Então, o ensino mediado, ele vai iniciar seu ano letivo lá no dia 26 de fevereiro. E aí, se eu quiser saber o que vai ter nesse dia 26 de fevereiro, eu preciso rolar aqui e verificar na legenda. Então, no dia 26 de fevereiro, a gente tem a aula inaugural, que a gente vai ter um momento na jornada também só para falar sobre isso. E aí, depois da aula inaugural, a gente vai ter o período de aplicação da avaliação diagnóstica do CMEAN, que serve ali como balizador para a gente saber como está o nível dos nossos estudantes no início do ano letivo em relação às habilidades adquiridas no ano anterior. Então, aqui nessa legenda, a gente também tem outras datas, né? É importante chamar a atenção que no calendário não tem somente o período do início e fim do módulo, por exemplo. Eu tenho ali o início do módulo de Educação Física para o 9º ano, vai começar no dia 11 de março e finalizar no dia 26. Lá no cantinho tem no dia 23 de março uma aula síncrona, né, professora Cristiane? Então, isso significa que eu vou receber um plano de aula que vai indicar o que eu vou precisar fazer nessa aula síncrona. Ela precisa ser lançada em diário digital. Assim como abaixo, eu também tenho o dia 30, que é um sábado letivo, mas de outro componente. Então, é importante estar atento a estas datas que no calendário ele já vem indicando. E no diário digital vai aparecer essas datas para vocês, professores. Então, não há motivo de dúvidas. Assim como se não estiver aparecendo também, essas datas vocês têm como sinalizar, olha, no calendário está aparecendo tal data, mas não está no diário digital, então informação é extremamente importante. Aqui a gente também tem sinalizado o dia da família, reuniões pedagógicas, né? Então, a gente vai ter outros momentos de troca com vocês aqui, de orientações sobre o decorrer do ano letivo. Então, no calendário escolar vem essa indicação de recesso escolar também, indicação de outros simulados que teremos. Então, é importante, professor, você estar atento a essas datas. Aqui abaixo tem um resumo, né, da sequência de componentes, o que cada componente tem de carga horária, quais são os dias de aula com transmissão e os dias sem transmissão e o período desse módulo aí também, tá? Então, é importante estar atento. Aqui embaixo tem uma informação importantíssima que é em respeito ao lançamento de avaliações de notas no diário digital. Então, vocês estão vendo aí que a gente tem que lançar essas notas com 5 dias, né? No máximo 5 dias letivos após a aplicação da avaliação. Então, a gente tem algumas orientações gerais, tá, professores? Então, reforço, calendário escolar é um documento base inicial que o professor preferencialmente tem que ter impresso e colado na sua sala de aula para não ter dúvida do que vai ter na sequência, os dias que não estão na transmissão, os dias de aula síncrona, para ele poder também se organizar. Faz parte das suas atribuições, professor presencial, ter essa organização. Então, tenha o calendário escolar da série que você vai acompanhar em mãos. É dele que a gente monta todos os outros documentos, como o cronograma de sequência de aula, como os planos de aula, enfim, todos os outros
documentos, eles partem daqui, por isso que ele é extremamente importante. Não é mesmo, professora Cristiane? É verdade, gente. E também é interessante que os coordenadores, né, o coordenador do mediado, ele também fique atento a esse documento, tá? Porque para você fazer o acompanhamento das demandas do professor presencial, né, e ajudá-lo da melhor maneira possível, é importante que você também fique com esse documento. E aquilo que a professora Kaellen falou, recebeu, já faça uma pastinha, salve lá esse documento, porque é um documento que você vai usar do início ao final do ano letivo, tá? Então, para que você não passe o tempo, o ano inteiro, né? A gente viu, ao final do ano, alguns professores ainda pedindo, né, CSA do primeiro componente, calendário de série. Então, é importante que vocês já tenham também essa organização aí de salvar esses documentos para que vocês tenham acesso aí durante todo o ano letivo, tá bom? Nós vamos continuar agora, então, falando, como eu falei, nós íamos nos aprofundar um pouquinho o que é uma unidade de estudo. Nós vimos lá que cada componente curricular, ele é dividido em unidades de estudo, tá? E cada unidade a quantidade de unidade de estudos, né, vai depender da carga horária daquele componente. Temos componentes com 2 unidades de estudos, com 3, com 4 é o máximo, tá? 2 é o mínimo, 4 é o máximo. E cada unidade de estudo corresponde a um percentual do conteúdo ministrado durante o percurso de sequência de aulas. Gente, nós fazemos essa divisão que é similar ao que as escolas regulares, né? Elas utilizam o bimestre, né? E cada unidade de estudos nossa, ela é como se fosse um bimestre, tá? Tanto que a unidade 1, se vocês forem analisar a proposta da rede, vocês vão ver que o professor ministrante, ele planeja objetos de conhecimento da unidade 1 que são tirados do primeiro bimestre da nossa proposta da rede. Então, é sempre essa relação. E a quantidade de aulas por unidade de estudo será organizada de acordo com a carga horária de cada componente. Então, a carga horária, ela nos ajuda nessa divisão, né, de unidades de estudo e também de quantitativo de aulas por componente. Muito bem, a organização curricular dos componentes prevê o desenvolvimento de aulas síncronas e assíncronas. Vocês viram que eu mostrei ainda há pouco no calendário de série que está previsto lá as aulas síncronas, que são as com transmissão, e as assíncronas, que são sábados letivos sem transmissão, mas o professor ministrante, ele planeja um plano de aula todo diferenciado para atender a necessidade desse dia letivo. O papel do professor presencial é estar munido desse documento, ler as orientações e organizar esta aula com o aluno. O conteúdo lá trabalhado, ele é necessário para o desenvolvimento das habilidades do nosso aluno. Então, professor presencial, a gente conta com você para que esse dia ele não seja deixado de ser aplicado, tá? Ele faz parte da carga horária do componente. E você vai precisar também lançar no diário digital. Um ponto importante também é onde você vai verificar a divisão dessas unidades de estudos. Lá no cronograma de sequência de aula. Então, a gente tem a unidade de estudo, objetos de conhecimento, como a professora Cristiane falou, selecionados pelos ministrantes, equivalentes aos bimestres, de acordo com a proposta curricular da rede, porque seguimos o currículo, então a gente não tem uma proposta diferenciada para o ensino mediado, né? E aí os professores organizam esse CSA. Normalmente, ao final de cada unidade de estudo, a gente vem com um dia de avaliação, que aí é o momento da gente verificar a aprendizagem do nosso estudante, aquilo que ele precisa melhorar. Teremos também um momento só para falar sobre isso, quem está aí com a programação sabe que nós teremos esse dia. E aí é importante estar munido também do CSA para fazer o acompanhamento dos objetos de conhecimento que serão trabalhados durante aquele componente curricular. Então, olha, já falamos de 2 materiais, de 2 formulários que são extremamente importantes vocês terem. Cronograma de sequência de aula e o calendário de série também. Não esperem o cronograma chegar para saber qual é o próximo módulo. Pegue o calendário, como a professora Cristiane falou. O coordenador também precisa ter esse calendário
para acompanhar como é que está o desenvolvimento das atividades pedagógicas das turmas do ensino mediado. Muito bem, falando de CSA, né, professora Cristiane? Isso. E é muito importante, né, professora, que esses documentos, eles se complementam, tá bom? Eu tenho informações que eu vou precisar acessar esse documento que nós vamos detalhar agora, que é o cronograma de sequência de aulas, para eu ter algumas informações. Mas ele complementa algumas informações do calendário, então eles têm que andar juntos, tá bom? Vocês têm que ter em mãos os dois documentos. Então vamos ver o que é esse famoso CSA. O CSA, Cronograma de Sequência de Aula, indica a organização do componente dentro das unidades de estudo. Ele descreve os seguintes itens: período letivo de componente curricular, que isso eu também tenho lá no calendário, né? O tema e a quantidade de unidades de estudo, aí eu só tenho isso no cronograma de sequência de aula. Daí a importância de vocês ter esse documento aí também na sua pastinha arquivado, tá bom? Para fazer uso sempre que necessário. É um documento muito importante. E temos outras informações, né, professora? Exatamente. A data de aulas síncronas e assíncronas, como eu já bem sinalizei, né? Dias que são com transmissão e sábados letivos sem transmissão. O objeto de conhecimento e o detalhamento é ali que você vai saber de uma maneira mais detalhada qual é o objeto trabalhado naquele dia pelo professor ministrante. E a quantidade e data das avaliações. E aí, professores, aquele professor que não deixa o seu diário digital atrasado, ele tem o CSA na palma da mão, de fácil acesso, tá bom? Então, vocês estão vendo que, como a professora Cristiane falou, os documentos eles se complementam. Preciso ter o calendário, preciso ter o CSA, assim como vou precisar ter os planos de aula. E você vai ver que as datas elas são iguais. Se hoje eu tenho aula de matemática e o professor vai trabalhar a probabilidade, isso vai aparecer no CSA e vai aparecer no plano de aula dele. Porque, de fato, eles se complementam. Por isso que você não pode deixar de ter nenhum desses documentos. Ah, eu vejo muitos professores presenciais pedindo cartela. Todo dia, né, professora Cristiane? Manda cartela, manda cartela. É difícil ver um professor pedindo, quero o calendário da série. Imagino que seja porque são muito organizados, né, professora Cristiane? Sim. Já tiveram esse material organizado. Mas a gente reforça a necessidade de vocês organizarem, né, no seu computador, na sua pastinha e deixe esse material de fácil acesso. E aí a gente vai falar também um pouquinho sobre o horário geral de aula de 2024. É importante reforçar início e fim de transmissão, tá, professores? Para que vocês estejam aí atentos, né? A gente tem no vespertino, às 13 horas, começa a aula com atividade complementar. Um ponto importante, esse início de aula ele é sem transmissão. Então, é você, professor presencial, com o nosso aluno, fazendo a aplicação da atividade, que é um caderno de exercício que a gente envia junto com o pacote didático para que vocês façam um reforço com o aluno aí na ponta, que são 4 questões, ele vai aplicar, vai verificar o que já foi aprendido durante as aulas. Então, existe esse momento para que você faça essa aplicação. Dando continuidade, a partir das 13h30, aí a gente tem início de transmissão de aula, tá? Início de transmissão, porque a aula já começou lá às 13 horas, você e o seu aluno, viu, professor presencial? E às 16h30 a gente encerra a aula com transmissão, né? É importante reforçar que o professor ministrante ele vai fazer a correção dessa atividade complementar durante a aula. Então, se o seu aluno não fez aquele conteúdo, aquela atividade complementar, vai ficar sem sentido assistir essa aula. Então, a gente conta com a sua organização também, professor, que faça a aplicação dessa atividade complementar. E aí no noturno, professora Cristiane? No noturno nós temos mais, a organização é um pouco diferente, olha lá. Às 19 horas é o início já da aula com transmissão, tá bom? Às 21h30 é o encerramento da aula com transmissão e ao contrário do fundamental, né, do vespertino, que inicia suas atividades com atividade complementar, o noturno ele finaliza as atividades
com atividade complementar. Então, às 21h30 é o momento aí que o nosso aluno tem para ele fazer a atividade complementar, que vai ser corrigida no dia seguinte. Então, é importante que ele faça essa lista de atividades, tá bom? Que é o que nós vamos ver agora, né? Alguns de vocês podem ser novos e devem estar se perguntando, mas o que é atividade complementar, né? Como é que eu vou fazer? Sou eu que aplico para o meu aluno? É eu e meu aluno? E o que é essa atividade complementar? É uma lista de exercícios para complementação da aprendizagem dos objetos do conhecimento trabalhados durante a transmissão. Então, professores, a gente atendeu a um pedido de vocês que sempre sinalizaram, poxa, a gente gostaria de receber o material complementar. Às vezes a lista de ADL, né, vem 2 questões, então a gente queria trabalhar mais, principalmente também os professores do ensino médio, que tem alunos que são vestibulantes, que querem exercitar muito mais aquilo que foi trabalhado durante as aulas pelos ministrantes. E aí se pensou esse formato de atividade complementar justamente para atender também essa solicitação. Mas ela é enviada e a gente pede um retorno de como isso foi feito. Por isso, os professores ministrantes fazem essa correção durante a transmissão e também para dar um reforço do conteúdo já trabalhado, né? Recuperação nunca é demais, revisão nunca é demais para os nossos estudantes que estão se desenvolvendo aí. Então, as atividades, elas são nesse sentido, com esse objetivo. E quando elas devem ser aplicadas, apenas reforçando, né, professora Cristiane? Reforçando, né, gente? Então, elas são aplicadas nos momentos indicados lá no horário da aula, como nós falamos anteriormente, sendo a correção feita pelo professor presencial com o apoio do professor ministrante em transmissão. Como vocês viram, como nós falamos anteriormente, existe um momento para correção dessas atividades, né? Então, o aluno ele só vai poder verificar se ele teve dúvidas naquelas questões, se ele fez, né? Então, é muito importante que você esteja dando aí o apoio do aluno nesse momento, tá? Você recebe o gabarito desse documento, que é um documento para o professor presencial. Esse documento não deve chegar na mão do aluno de jeito nenhum, tá bom? O aluno precisa exercitar sozinho e na correção ele entender o que ele errou, o que ele acertou, ok, gente? E qual é a nossa metodologia de aula? Então, professores, e aí a gente traz, né, o que a gente vai ter de sequência didática em 2024. Iniciamos a aula com atividade diversificada e aí a gente tem quadros de atividades, a correção da atividade complementar, a gente também tem a inserção dos projetos de complementação da aprendizagem Conquistar e Contraturno nesse momento da aula, que também é um reforço para a aprendizagem do nosso estudante. Então, a atividade diversificada, ela vem para isso, justamente diversificar a forma de ensino para o nosso estudante. O próximo momento que a gente tem é o momento de exposição de conteúdo e aí a gente tem os nossos professores ministrantes, né, preparando as aulas mais dinâmicas possíveis para chamar a atenção do aluno, para tornar o conteúdo mais simplificado, mais palatável para o nosso estudante. Então, esse momento é a concentração total para desenvolver as habilidades nos alunos. Após isso, a gente vem com a dinâmica local interativa, que é o momento onde você, professor presencial, junto com o nosso professor ministrante, pode fazer uma avaliação daquilo que foi trabalhado como objeto de conhecimento, se o aluno conseguiu atingir a habilidade planejada para aquele dia. E aí a gente tem como fazer pequenas intervenções, porque o professor também vai, no momento da interatividade, avaliar como é que o aluno se saiu. Então, a gente tem perguntas aí, dissertativas, objetivas, enfim, o professor ministrante, ele planeja essas estratégias diferenciadas e aí é o momento que a gente tem de fato para saber como foi o desenvolvimento da habilidade durante aquele objeto do conhecimento naquela aula. E aí a gente tem um momento mais esperado, que é a interatividade, lá ainda na metodologia da aula, né, onde o professor ele vai tirar a dúvida do estudante, né, professora Cristiane? Esse momento é extremamente importante, trazer o aluno, ele indicar qual é a sua resposta, o professor ministrante fazer ali o comentário em relação à resposta dada para o aluno, e aí a gente pede a colaboração, né, Cristiane? Não dá para o aluno chegar na tela e dizer a resposta é sim. Tem que comentar, professor, tem que dizer como ele chegou naquela resposta, porque isso também faz com que a gente avalie se esse processo de aprendizagem está acontecendo da maneira que a gente espera. Então é importante
ter esse entendimento também. E tudo isso, né, professora Cristiane, vem indicado no plano de aula de vocês, vem essas orientações, vocês vão ter um momento na jornada também para conhecer um pouco melhor, quem ainda não conhece, e reforçar o que vem de orientação didática nesse plano, justamente para atender a necessidade dos nossos estudantes. E é um momento também, né, professora, que o professor ministrante está aqui também, igual a você aí, ele quer também entender, né, como é que o aluno respondeu, como ele chegou àquela resposta. Então, é muito importante que o plano de aula seja um documento do professor, tá? Deixe que o aluno, né? O aluno também não pode ter acesso ao gabarito dessas questões, para que o nosso aluno explore, né, o objeto de conhecimento, tente ter estratégias para a resolução das atividades propostas, porque o professor ministrante, ele sabe o que ele colocou lá no plano de aula, ele sabe qual foi a resposta que ele colocou. E vocês nem imaginam como ele fica triste quando ele vê o aluno falando, até a vírgula que ele colocou lá, o aluno fala, né? Então, nós precisamos valorizar esse momento de interatividade e o nosso aluno realmente, ele ser protagonista e ele dar a resposta dele, certa ou equivocada, né? Mas é importante isso para a aprendizagem dele, tá bom, gente? Muito bem, aí a gente encerra esse tópico, né, sobre a organização curricular, né, em 2024. Esperamos que a gente tenha conseguido aí trazer orientações pertinentes ao fazer pedagógico de vocês. Mais uma vez reforço, não é só esse momento que teremos outros momentos também, mas a gente espera que aqui, para esse início de ano letivo, já tenha dado uma clareza, né, das nossas práticas, daquilo que a gente também espera que o professor presencial tenha de acompanhamento com os nossos estudantes.